Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Janaína, você está no Infinita TBR. Hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte da nossa leitura coletiva do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Capitães da Areia. Eu quero me desculpar antes de mais nada que esse vídeo deveria ter saído ontem, né? Mas só que eu tava num estado de cansaço mental tão grande, minha gente, que eu não tinha condições de gravar vídeo, editar e fazer todo o aparato, divulgar, Instagram, não sei o que, não. Ontem eu estava exausta, mentalmente, assim, muito cansada, então não deu, desculpa. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, não é uma boa ideia você continuar, caso você não esteja lendo Capitães da Areia ou nunca tenha lido, porque esse vídeo vai conter spoilers. Então, se esse é o seu primeiro vídeo, vem aqui em cima, ó, vê esse daqui, uma dica para você. E seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Então, vamos começar. Eu vou ficar olhando assim para baixo, minha gente, de vez em quando, porque tem as anotações, né, do roteiro, que senão eu me perco e falo mais do que o normal. Então, a segunda parte do livro, sobre a lua num velho trapiche abandonado, é nessa parte que a gente vai conhecer de fato os personagens principais da história. Não todos, tem alguns personagens, uma personagem que só vai entrar na terceira parte. Se você já leu a terceira parte, por favor, não comenta, não comenta, tá bom? Para não dar spoiler pro pessoal que ainda não leu. Então é ali no trapiche que dormem os Capitães da Areia, né? Um grupo, uma parte deles, que são crianças e adolescentes de 9 até 16 anos e que é interessante apontar que são crianças de todas as cores, né? Porque tem muita gente que fala, porque é Jorge Amado, ele só fala muito dos negros, dos negros, do negro. Não é verdade. Em Capitães da Areia, a gente tem ali nas crianças, é tudo misturado. Por exemplo, o Pedro Bala, ele é loirinho, o gato também é branquinho e por aí vai. Pedro Bala é o primeiro personagem, é o personagem principal do livro, mas eu devo dizer que não é o meu favorito. Não. Mas enfim, Pedro Bala, no início da história, ele tá com 15 anos de idade e tá vivendo na rua desde os 5, né? Que tipo, ele não tem pai nem mãe. Mais na frente a gente vai descobrir o que aconteceu com os pais dele. E ele tem uma cicatriz no rosto que ele ganhou brigando, né, com o antigo chefe do bando. Então eu vou ler um pedacinho aqui da descrição do bando, segundo o autor. Vou procurar, peraí. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que conheciam totalmente, os que totalmente amavam os seus poetas. Então aí nós temos uma pequena descrição de como eram essas crianças, né? Que quando você pega a primeira vez Capitães da Areia, quando você não sabe, quando você não leu Capitães da Areia ainda, e você pensa, é um livro falando sobre um bando de ladrões, né? Mas à medida que a gente vai lendo e conhecendo as histórias dessas crianças, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que eles são bandidos, eles também são os mocinhos da história. João José é o professor, é o único no bando que sabia ler, embora ele só tenha frequentado a escola por 1 ano e meio. Era ele quem pingava um pouquinho de, digamos assim, de poesia, de fantasia na vida desses pequenos abandonados. Aí vamos falar do Sem Pernas. Sem Pernas é um garoto coxo, né, que vê que artimanha, ele usava a deficiência para entrar na casa dos outros. Então, tipo assim, ele era o olheiro, ele era o espião, né? Sempre que eles precisam entrar na casa de alguém, Sem Pernas vai primeiro, faz cara de choro, aí vai para dentro da casa, vê onde estão as coisas e o bando vem e passa a mão. Mas o Sem Pernas é um personagem difícil, né? Porque assim, ao mesmo tempo que ele é muito malvado, ele tem essa mágoa toda, esse ódio do mundo, é o sentimento principal que ele carrega no peito, o ódio do mundo, por causa da humilhação, né, que ele sofreu na cadeia. Vê só que coisa triste, o garoto já tinha deficiência e aí os policiais achavam muito divertido bater na criança, mandar ele correr, mancar dentro da cela. E esse trauma é muito forte para ele. É tão forte, esse trauma vai acompanhar o Sem Pernas a vida inteira. É muito, muito triste.
Porém, embora ele tivesse esse coração cheio de ódio, quando ele via os outros fazendo certas coisas, né, como por exemplo a cena dos dois garotos que saíram do meio do bando e foram se amar na areia, digamos assim, ele, embora ele criticasse e soubesse que aquilo ali era proibido no bando, sem terra, sem pernas, ele era uma criança também, né? E carente de afeição. Mas ele não sabia receber afeição. Aqui nesse primeiro capítulo, a gente vai descobrir que homossexualidade no bando é proibido, né? E mais pra frente é que a gente entende o porquê. Mas isso aí eu já vi em outros livros de Jorge Amado. Mas é uma coisa que muita gente pode se ofender, né? Sei lá, achar que não é legal, mas que, é claro, homofobia não é legal e você pode achar que Jorge Amado era um escritor homofóbico, eu discordo. Mas é que no Nordeste isso é muito forte, né? Essa coisa do cabra macho e tal, é muito forte. E imagina isso no início do século XX. Se hoje ainda tem muita homofobia, não só no Nordeste, mas no Brasil todo, imagina isso no início do século XX. Então ele retrata aqui em Capitães da Areia através do Boa Vida, né? Do personagem do Boa Vida. Mas, assim, de acordo com o que eu li, eu acho que o Boa Vida, ele não era homossexual. Talvez ele fosse bissexual, porque ele ele fazia sexo com outros meninos, mas ele fazia sexo com meninas também. No caso, eram as meninas que sobravam do gato, né? Como fala assim. Assim como sem pernas também. Mas sim, era proibido, né? Que coisa. E acho que, se não me falha a memória, isso foi por causa do padre. Olha, eu nem me lembrava que nessa história tinha um padre, que é o padre José Pedro, que tentou ajudar, né, esses meninos, mas aí ele percebeu que era difícil, era ele sozinho contra toda a sociedade, né, que queria mesmo era que os meninos fossem para cadeia. Mas ninguém olhava a situação daquelas crianças, ninguém se sentia responsável, né, nem o governo, nem a sociedade, nem ninguém. É como se eles estivessem ali por opção, por escolha. E o bando tinha suas próprias leis. Eu acho que, eu não sei, gente, eu não sou perita, eu não entendo muito de criminalidade, assim, essa coisa de bando, mas eu acho que isso é normal, né, de todo grupo, como eu posso dizer, ilegal, bandidos. Eu acho que todos eles devem ter suas próprias leis, né, suas próprias regras. E aqui, nos Capitães da Areia, a gente tem o quê? Se você sair do bando, se a criança sair do bando, foi expulsa do bando, nunca mais vai poder voltar. E muitos tinham muito medo, porque entre eles se sentiam protegidos, né? Era uma rede de apoio, era alguém para quem voltar. E ser expulso do bando poderia ser muito ruim, como por exemplo, eles poderiam ir para um outro bando que existia na época, quer dizer, na história, que era o bando de Ezequiel, né? E que Pedro Bala, ele fala, algum outro personagem comenta, né, que eles roubam uns aos outros, e nos Capitães da Areia é proibido roubar um companheiro, um colega, um amigo, sei lá, um irmão. Uma coisa que me chamou a atenção é que várias pessoas, elas usam os Capitães da Areia para cometer pequenos crimes por elas, né? Então, tipo, existe esse tipo de exploração das crianças também. Primeiro a gente tem um caso de um cara que precisa que um embrulho seja trocado, né? E que eu fiquei curiosíssima para saber o final, mas foi só uma situação, só para mostrar que eles faziam esses servicinhos extras. Tinha o outro que era dono de uma loja e que pedia para os meninos roubarem determinados produtos para que ele pudesse revender. Teve o caso da mãe de santo, que pediu para os meninos entrarem na delegacia de polícia e roubar, quer dizer, recuperar, no caso, uma imagem de Ogum, era de Ogum, era de Xangô, mas enfim, uma imagem deles, né? E aí, mas vale lembrar que no caso da mãe de santo, ela era uma das poucas pessoas que ajudavam os Capitães da Areia. Quando eles estavam doentes, com alguma necessidade, ela era que dava também uma mão, né? A mãe de santo e o padre.
Eu devo dizer que dessa segunda parte, um dos capítulos mais bacanas, mais bonitos para mim foi o capítulo que chama As Luzes do Carrossel. Foi um momento de sonho, né? Tipo, como se as crianças tivessem dado uma pausa naquela sofrência e pudessem ser crianças por um instante. Mesmo sendo aquele carrossel velho, destroçado, é aquela coisa, né? Para quem não tem nada, o pouco é muito. E uma das coisas mais bonitas desse capítulo, As Luzes do Carrossel, para mim também foi protagonizada pelo Sem Pernas, que abraçava o cavalo de madeira, e foi tão emocionante para mim aquele trechinho, né, que a reação dele de estar ali naquele carrossel e de ser criança naquele momento, porque crianças eles eram, né, mas a vida que eles tinham de infantil não tinha nada. E aí essa cena do Sem Pernas ali no carrossel me lembrou muito aquele filme do Coringa, né, que é fantástico, eu adoro aquele filme, quem não, né? Que me fez refletir muito, assim, como a falta de amor e o abandono podem definitivamente arruinar um ser humano, né, para sempre. Como a gente precisa de atenção e de afeto. Aí Pedro Bala descobre suas origens, né, através do João de Adão, meu Deus, é o nome dele, eu nem me lembro mais, do estivador lá, que vai contar, cara, o teu pai, ele era um dos nossos, ele era um trabalhador, o loiro, que lutava pelos direitos dos nossos companheiros e tal, e acabou sendo assassinado durante uma greve. Então, o Pedro Bala, ele vai ficar assim meio que desnorteado e ao mesmo tempo bem orgulhoso do pai, né, que estava ali lutando não só pelos seus direitos, mas pelos direitos de todos os companheiros dele. E aí a gente fica, poxa, Pedro. Aí Pedro Bala, desorientado, cheio de mágoa, vai fazer o quê? Vai tentar estuprar uma menina. Eu digo, Pedro Bala, para com isso, assim não tem como te defender. E tem uma expressão que, assim, que é difícil de engolir, que é o tal do derrubar as negrinhas no areal, que significa estuprar meninas negras. Mais um capítulo protagonizado pelo Sem Pernas, difícil de engolir, que foi o Família. Porque aquele garoto que nunca foi amado, que nunca foi desejado, de repente se viu com a possibilidade de uma vida incrível, da vida que ele sempre quis, e aí ele se vê dividido entre seguir essa vida boa ou ficar com seus amigos, com o bando que lhe deu apoio e lhe acolheu desde o início. Olha que eu fiquei assim, rapaz, que escolha difícil. É uma escolha difícil, ainda mais quando você pensa que o garoto tinha 13 anos. E a dor dele de saber que ia trair aquela que o adotou, né? Que queria ser como uma mãe. Mas aí onde tá também, que depois a gente vai ver que ela, na realidade, ela adotou o Sem Pernas e tal, mas é como se fosse um substituto para a dor de não ter o filho dela. Será que se ela tivesse o filho dela ali, ela teria adotado ele também, né? Teria tirado ele daquela situação de rua, mas mesmo assim, eu achei ingratidão. Mas aí onde tá? Ingratidão com a Esté e com o marido dela e fidelidade aos companheiros. O que é que vocês acharam? Socorro, falem alguma coisa, por favor. Comentem. Outra coisa que me deixou assim passada foi o professor. Naquela hora que ele recebeu, né, que o cara queria ser tipo um mecenas, né, patrocinar a arte dele, encaminhar ele para uns estudos e tal. E ele jogou fora o cartão do cara, né? Que ele tava querendo, na realidade, dar o ganho na piteira de prata do cara. E aí acabou que o cara deu a piteira pra ele e ele ficou naquela assim, o que é que eu faço? E o cara, não, ó, toma aí esse cartão, me procura e tal, e não sei o que, pra gente ver aí, você é um grande artista, tá se perdendo e pá. Aí ele vai e joga o cartão do cara fora. Eu fiquei pensando assim, depois, né? Eu fiquei pensando, poxa,
ele não tem mais um pingo de esperança, ele não tem mais um pingo de fé nas pessoas e, sei lá, é como se todo mundo estivesse mentindo, nada daquilo pudesse se realizar, sim, na situação que as crianças viviam, né, ali no Trapiche, convivendo com fome, com violência, com perseguição e tal, é difícil, tendo que roubar para viver. Então eu fiquei pensando, é difícil de fato acreditar nas pessoas, né? Ter fé, ter esperança. E o padre, chamado de comunista? Ah, minha gente! E eu achando que isso era coisa recente, né? Eu já fui chamada de comunista. Fui. É porque assim, hoje em dia, se você acha que pobre tem que ter direito à educação, à saúde, a bem-estar, a lazer, você é comunista. E eu acho que pobre tem que ter direito a tudo isso. Pobre, mulher, preto, índio, direitos, 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 né não? E aí, comunista! Mas o padre comunista e depois o arcebispo cônego, sei lá, dizendo, olha, porque você tire essas ideias soviéticas da cabeça. Eu ri. Mas o padre, ele se viu num grande dilema, né? E, tipo, aquilo foi uma agonia muito grande pro pobrezinho comunista. Ó pra aí. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui é a bexiga, né? O capítulo que ele vai falando sobre a bexiga, né? Porque eu fiquei me perguntando assim, será que aconteceu isso de verdade na Bahia? Será que o povo passou por uma epidemia assim de varíola? Porque eu de fato não sei, Porque existe um outro livro de Jorge Amado que ele fala sobre essa bexiga, que é o Teresa Batista Cansada de Guerra. A danada da bexiga, ela também vem à baila em Teresa Batista. Então eu fiquei pensando, será que isso de fato aconteceu na Bahia? Aconteceu? E aí a gente vai ver mais uma vez aquela luta de classes ali, assim, não sei se luta de classes é a expressão certa, mas a disparidade, a diferença social que existia ali, a desigualdade social, porque quem era rico e tinha acesso à vacina, tudo bem, tava de boinha, sem preocupação, no stress. Mas as pessoas pobres, né, que não tinham dinheiro para vacina, que não tinham esse acesso, morriam aos montes. E é muito triste quando ele começa a contar o que estava acontecendo nos morros e tal. E é aí que entra a nossa personagem queridinha. Vou falar dela agora? Será? Não, ainda não posso falar dessa personagem, não. Mas eu fiquei pensando assim, isso me lembra muito o início dessa pandemia, né? Que eu vi aí no Brasil, que, assim, muita gente não tinha dinheiro para pagar pelo exame do Covid e não tinha exame para todo mundo, não tinha como todo mundo fazer. Então, se você podia pagar, você fazia. E se você não podia pagar, bem, pessoal, eu gostaria de dizer que a segunda parte vai ficando por aqui. Eu espero os comentários de vocês aqui, vocês que estão lendo ou que já leram, né? Outras observações, outras coisas que vocês perceberam que talvez tenham passado pelos meus olhos e eu não vi. E também queria dizer que, na realidade, eu já terminei a leitura desse livro, mas eu vou respeitar o cronograma que eu combinei aqui, né, no início. Na próxima sexta-feira, venho aqui conversar com vocês sobre a terceira parte, que é tão linda. E também gostaria de dizer o que mais? Que não sei se a terceira parte eu faço junto com o final, porque a quarta parte, ela é pequenininha. Então dá pra gente fazer talvez um vídeo só, ou talvez não. Não sei, saberemos no próximo vídeo desse canal. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!